Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e essa é a jornada de Gênesis ao Apocalipse, lendo a Bíblia aqui durante 15 minutos por dia. Nós vamos iniciar hoje o episódio 26 dessa série e eu quero te pedir, por favor, para você já deixar aqui o seu like para nos ajudar aí com o impulsionamento e também com a divulgação do nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e receba aí, todos os dias materiais como esse, leitura da palavra, meditações, tudo aquilo que é produzido sobre o Evangelho. Então vamos juntos, começando hoje o livro de Levítico, Levítico, capítulo 1. O Senhor chamou Moisés na tenda do encontro e lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho do gado e do rebanho do gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho do gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará do couro do animal e cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote, Arão, acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, a gordura, sobre a lenha que está sobre o fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas do sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de cordeiros ou de cabritos por holocausto, trará um macho sem defeito e matará o animal ao lado do altar para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os filhos dos sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor, e depois ele os cortará em pedaços junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar, e o holocausto oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e jogará junto ao altar para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la. Em duas metades, o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Levítico 2. Quando alguma pessoa fizer a oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do azeite, e todo o seu incenso, e as queimará com a porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Quando você trouxer ofertas de cereais assadas no forno, será de bolos sem fermento, feitos com a melhor farinha, amassados com azeite, com pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais, cozida na assadeira, será da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela. É oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. E a oferta de cereais que será feita daquilo que você atrará ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. A oferta, os cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e queimará sobre o altar, e a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É a coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor seja feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento nem mel
como oferta ao Senhor. Vocês podem fazê-los ao Senhor como ofertas das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança, o seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Se você trouxer ao Senhor ofertas de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre ela e por cima põe incenso, é oferta de cereais. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grupos de espigas esmagados e do azeite, dos grãos, de espigas e esmagados de azeite. Com todo o incenso é oferta queimada ao Senhor. Levítico 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, mas seja macho ou fêmea, você terá que oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. O sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor gordura de cobre, gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto dos rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima dos holocaustos que estará sobre a linha no fogo. É oferta queimada e aroma agradável ao Senhor. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-la diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça a sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então o sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento ao Senhor. Se a oferta da pessoa for uma cabra, diante do Senhor a trará. Porém, porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é o estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Vocês não comerão nem gordura, nem sangue. Levítico 4. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e trará na tenda do encontro, e molhando o dedo no sangue, aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, e tirará junto os 2 rins. E assim, como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo levará para fora do arraial, a um lugar puro onde se lança a cinza, e queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer,
e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor. Na tenda do encontro, todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará com esse novilho como se fez com o novilho a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial e a queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não fizessem, e se tornar culpado, se o seu pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e matará no lugar onde são mortos animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e a porá sobre os chifres do altar do holocausto. Sobre o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto. Como no caso do sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele. No que se refere ao pecado, este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, dará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então os sacerdotes com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pela pessoa e pelo pecado, que será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Levítico 5. Se alguém pecar, porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, este então será culpado. Se tocar em impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e como a sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado, e assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregará as duas aves aos sacerdotes, Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave, que é oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem separar o pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É oferta pelo pecado.
e da outra ave fará um holocausto conforme estabelecido. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará a oferta pelo pecado que ela cometeu e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, o sacerdote pegará um punhado de farinha como porção de memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é oferta pelo pecado. E assim o sacerdote por essa pessoa fará oferta pelo pecado que cometeu em algumas dessas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso das ofertas de cereais. E o Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas ao Senhor, trará a oferta, por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme a avaliação, em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. E assim restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro pela oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpado mesmo assim e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita pela oferta pela culpa, e o sacerdote por essa pessoa fará expiação no que se refere ao erro que, de forma involuntária, cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Amém? Vamos ficar por aqui, já demos aí um tempo a mais, 16 minutos. Então, encerramos aqui em Levítico 5. Amanhã tem mais, fica comigo, Jornada Gênesis ao Apocalipse. Não esquece de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para nós podermos aí ler toda a palavra de Deus durante o período de 1 ano. Deus abençoe ricamente.